Todo mundo? Senhor, que o seu Espírito guie todo esse tempo, guie a palavra, continue a trabalhar o nosso coração e que tudo que nós fizermos possa ser para o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, todo espírito contrário a esse tempo, nós já repreendemos, declaramos cada mente e coração levada cativa à obediência do Senhor Jesus Cristo e que o Senhor possa nos fortalecer, nos dirigir e nos ajudar com a palavra dessa noite. Oramos no seu nome e agradecemos. Amém. Aleluia. Vamos lá, Salmos 73, a partir do versículo 1. Eu não estou gostando do tutu aqui. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para aqueles que têm o coração limpo. Então já começa aí, Deus é bom, mas o coração limpo fica junto com a bondade de Deus. Versículo 2. Quanto a mim, porém, o salmista começa a dizer, quase me desfaleceram os pés. Pouco faltou para que eu desviasse os meus passos, porque eu ia ler tudo, mas eu não vou ler não. Eu vou ler um versículo e vou falar, vou ler um versículo e vou falar. Fique com a Bíblia aberta, coração aberto, papel e caneta do lado que vai ajudar muito. Temos um salmista, um homem de Deus. Um homem que confiava em Deus, um homem que andava com Deus, um homem que estava lá caminhando na presença de Deus. E ele começa o salmo dizendo, Deus é bom. Então ele tinha na mente dele a consciência da bondade de Deus. Com efeito, Deus é bom para o seu povo, Deus é bom para Israel. Ele sabia que Deus era bom. Aqui na cabeça dele, esse homem falou, Deus é bom. E aí ele fala o seguinte, quanto a mim, porém, quase me desviei. Deus era bom, ele tinha consciência da bondade de Deus, mas ele falou que faltou pouco para se desviar. O que é se desviar? É parar de andar no caminho que está andando. A gente usa o termo desviar para quando uma pessoa está andando com Deus e sai da presença de Deus. Isso pode acontecer? Infelizmente pode. Infelizmente pode. E a gente vai entender por que pode. Versículo 3. Ele falou, quase me desviei. Faltou pouco para eu sair da presença de Deus. Por quê? Porque eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para ele não tem preocupação. O seu corpo é sadio e médio. Não partilham das canseiras dos mortais, não são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que cinge a cada um deles como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe da gordura, e o coração brota-lhes fantasia. Mortejam e falam de forma maliciosa, e da opressão eles falam com altivez. Contra os céus eles desabam a boca, e a sua língua percorre toda a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe os largos sorvos. Versículo 11. E diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente, ele diz, conservei o meu coração puro e lavei as minhas mãos na inocência, pois de contínuo eu sou afligido a cada manhã, eu sou castigado. Versículo 15. Se eu pensava em falar tais coisas, já teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até aqui a gente volta já já. Você ouviu o que o salmista falou? Ele falou, faltou pouco para eu me desviar. Faltou pouco para eu parar de caminhar com o Senhor. E aí a gente pensa, né? Por quê? Será que ele orou e Deus não deu? Será que ele viu alguma coisa na igreja e frustrou o coração dele? O que aconteceu? Aí ele dá a resposta. Eu quase me desviei. Por quê? Porque eu comecei a olhar para o ímpio. E ele parou de olhar para Deus e começou a olhar para o ímpio. E falou, por que o ímpio tem carro e eu não tenho? Por que o ímpio tem casa e eu não tenho? Por que aquela pessoa que não vai à igreja, blasfema contra Deus, fala mal de Deus, por que é que essa pessoa parece que sempre tem dinheiro e eu vivo numa pendura? Por que será que parece que a família daquela pessoa
pessoa, o cara lá não vai com Deus, a mulher daquele jeito, e tem os filhos tudo bom, tem os filhos tudo junto. Por que comigo é assim? Por que é que eu vou para a igreja e meus filhos não me respeitam? Por que é que eu vou para a igreja e eu não consigo ter aquilo que aquelas pessoas têm? E ele disse que a hora que ele começou a fazer isso, ele quase se desviou da presença de Deus. Será que a gente não faz isso? Será que tem hora que a gente não para e começa a olhar, como diz o ditado, a grama do vizinho é sempre mais verde que a gente? Agora o meu amigo Max Lucado, que é meu amigo, ele diz o seguinte a respeito da mulher dele, é incrível. Ele fala assim: eu agradeço a minha esposa por sempre manter o pasto tão verde que eu nunca tive necessidade de olhar para o pasto dos outros. Por isso que ele é o Max Lucado, né? Ele sabe colocar em palavras algumas coisas assim impressionantes. Mas por que é que a gente sempre pensa que o pasto do vizinho é verde? Eu acho porque às vezes a gente para de aguar o nosso. O salmista falou que a hora que ele começou a olhar lá para fora, o coração dele esmoreceu, enfraqueceu. E ele pensou, não vale a pena andar com Deus. Vocês já viram testes de ilusão de ótica? A gente fez estava passando um programa a respeito da mente no algum canal lá. E aí um teste de ilusão de ótica, eu achei isso incrível, eu queria ter trazido hoje, mas como a gente está sem impressora, não deu. Mas se você pega um ponto, qualquer lugar, um ponto, com vários pontos ao redor. Se você por alguns instantes focar num ponto, e focar assim, sei lá, 30 segundos, 40 segundos, você percebe algo impressionante. Os outros pontos ao redor começam a desaparecer. E se você mexe o seu olho, você volta, os pontos ao redor estão lá. Mas se de novo você foca só num ponto, aquele ponto desaparece. E a matéria lá, o programa a respeito da mente, ele estava explicando que os nossos olhos, eles têm um foco específico, né? A mente só consegue pegar foco específicos. Quando nós fixamos os nossos olhos num ponto só, a própria mente declara para a gente que tudo que está ao redor não existe. A única coisa que existe, real, é aquilo que os nossos olhos estão vendo. A hora que eu vendo a matéria, o que eu fiz, eu falei, é isso que acontece com o povo. Eu não tinha nem lido o Salmo ainda, mas eu falei, é isso. A gente foca tanto numa coisa que a gente acaba tendo a impressão que tudo ao redor desapareceu. O salmista, quando ele focou no ímpio, quando ele focou no homem sem Deus, quando ele focou no dinheiro de um, na casa do outro, na aparente felicidade do outro, ele começou a ter a impressão que andar com Deus não valia a pena, porque tudo mais ao redor desapareceu. A mente dele entendeu que só valia a pena ser ímpio. E ele fala, eles blasfemam do seu nome, eles falam do Senhor, e ainda assim, eles parecem que são mais prósperos que eu. O cara lá no trabalho ganha o mesmo tanto que eu e parece que ele está de carro e eu não consigo ter. A pessoa lá, olha lá quem é o fulano, e agora tem isso e eu que vou à igreja, não tenho. Onde será que está o foco da nossa vida? Ele disse, com efeito, inutilmente eu tenho servido a Deus. A integridade não vale nada. Quando nós tiramos os nossos olhos de Deus, a gente perde o foco da vida. E a gente começa a pensar que é inútil servir a Deus. Ele falou, eu olhei para o ímpio e eu quase me desviei. Você quer ficar sempre firme na presença de Deus? Não compare a sua vida com a vida de ninguém. Não meça a sua felicidade pela risada de ninguém. Por que a sua felicidade é risada? Porque alguém rir não quer dizer que está feliz. Quer dizer que está rindo. Você faz cosquinha em mim. Eu detesto cosquinha, eu odeio cosquinha. Só que eu dou risada. Aí você fala, tá gostando? Não, não estou gostando. Eu estou odiando. Eu estou pedindo pelo amor de Deus para parar. Mas dou risada porque é a reação da infeliz da cosquinha. Que eu odeio aquilo. E eu fico, para, dando risada. O povo acha que está gostando. Não estou gostando. É para parar. E eu falo, para, é verdade. Fica lá, ai, que birra, que eu não gosto. Mas você está rindo, eu estou rindo porque é a reação. Mas se eu pudesse, eu estava falando, para, porque eu não gosto disso. E a gente ouve as pessoas rirem e a gente fica imaginando, né? O cara está feliz e eu estou sofrendo. Aí a gente vê alguém falando
parece, né? Nossa, a pessoa está sempre sorrindo, a pessoa está sempre assim. Aí você pensa, né? A mente começa a fantasiar e começa a imaginar, porque ele fala aqui também. Começa a fantasiar que a risada daquele é vida plena. Aí você fala, o fulano está sempre rindo, é porque a vida dele é boa. Aí você fantasia a vida do vizinho, que não é a sua. Ele está rindo, mas você não sabe. Você sabe da sua vida. A pessoa tenta estar sempre em pé, porque às vezes está lutando contra algumas coisas que estão dentro, mas começa a fantasiar, começa a pensar que a vida do outro é assim, que o outro é melhor, que o outro é não sei o quê, o outro que não serve a Deus faz isso, o outro que não serve a Deus tem aquilo, e ai de mim, pobre de mim, eu sirvo a Deus, não vale a pena servir a Deus, ai, é tudo... E para! Sai da presença de Deus e se desvia, porque olhou para a coisa errada. É muito fácil eu olhar para uma pessoa e imaginar dessa pessoa o que eu quiser. Bom, abrindo aqui, mas uma grande fonte de frustração do ser humano é quando você olha para alguém, você imagina essa pessoa, você imagina a forma dessa pessoa, você imagina que ela vai ser assim com você, ela vai tratar você assim, ela vai reagir assim, e de repente, um dia essa pessoa reage contrário ao que você imaginou. Aí o povo se frustra. Mas por que o fulano fez isso comigo? Na verdade, às vezes o fulano só fez o que era dele mesmo. Era ele. Mas você fantasiou, você esperou do outro aquilo que o outro nem prometeu. Casamentos se desfazem por conta disso, relacionamentos se desfazem por conta disso, amizades se perdem, muitas coisas se perdem por causa da fantasia. Vê a pessoa é enganadora, engana todo mundo. Mas alguém fala, mas comigo essa pessoa nunca vai fazer isso. Aí o cara é mentiroso, sempre mente, aonde vai mente. Mas a gente tem a impressão e fala, não, comigo não vai mentir. Por quê? Porque nós criamos na outra pessoa aquilo que a gente quer. E quem se frustra? A gente mesmo. Mas por que fez isso comigo? Não é que fez isso com você, a pessoa é assim. É mentiroso porque é mentiroso. É preguiçoso porque é preguiçoso. É enganador porque é enganador. Não é porque é você. Então não é para se frustrar, não é para morrer. É para entender, a pessoa só se mostrou o que ele é mesmo. Nós temos que entender essas questões e ter posturas na nossa vida para aprender a lidar. O salmista quase se desvia porque ele começa a olhar para lá e imaginar a vida do outro. E ele falou, calma aí. Só de eu pensar nisso no versículo 15, no versículo 16, só pensar sobre isso foi muito pesado para mim. Ele quase não aguenta só de pensar. Foi difícil para ele realmente. E quantas vezes está sendo difícil para você? Quantas vezes você está carregando nos seus ombros uma dor, um peso, uma angústia, uma frustração? Por quê? Porque você está olhando para a vida do vizinho e achando que por que a sua não é igual. Salmo 139, se eu não me engano, a Bíblia fala a respeito da formação de uma pessoa. O salmista Davi fala, eu fui gerado no ventre da minha mãe. E dentro do ventre, a forma de gerar, Deus viu todas as coisas. O salmista diz, o Senhor me conhecia de forma informe ainda no ventre da minha mãe. E lá, o Senhor sabia todos os meus dias. Antes de você e eu sermos apresentados a esse mundo, Deus lá no céu moldou a nossa vida, moldou as nossas características, escreveu a nossa vida. Depois disso, Ele apresentou a nossa vida à terra e colocou a gente no ventre da nossa mãe. Isso quer dizer que você é único. E a tua história foi escrita por Deus antes de você comparar a sua vida com a vida de alguém. E é por isso que às vezes fica complicado. Porque a sua vida não vai combinar com a vida de seu ninguém. E aí é onde se frustra, é onde dá dor na alma, é onde pensa que, ai, Deus não me ajuda, mas Deus não está comigo, mas não vale a pena fazer de Deus. O povo desmancha, fala de Deus a tudo quanto, não acontece nada. Se eu falo uma coisinha dessa, parece que caiu o mundo. Ela falou isso? O salmista também falou. Ele fala o seguinte, no versículo 15. Se eu pensar em falar tais coisas,
gerações, eu já teria traído a geração. É o que a gente tem a impressão às vezes, né? O ímpio blasfema de Deus, reclama de Deus e parece que não acontece nada. Você tem a impressão que falou uma coisinha dessa, parece que, ai meu Deus, trair as gerações. Ele é ímpio. Não sabe o que ele está falando. Não sabe o que está fazendo. Amados, Deus sonhou com você. Ele sonhou uma vida específica para você. E a gente já viveu bem aí um terço, talvez metade da nossa vida. E ainda assim a gente tem angústias porque não somos o irmão. Não somos a pessoa tal. Não temos a aparência de não sei o quê. Quantas pessoas morrem frustrados? Deixaram passar uma vida toda de plenitude, sofrendo porque não eram parecidos ou não tinham a vida de alguém. Cada vez que você baseia a sua vida na vida de alguém, eu já te dou receita da frustração. Receita da vontade de se desviar. Receita da vontade de sair da presença de Deus. É essa. A comparação com a vida do outro. Por que o casamento do outro é sempre melhor? Porque você não está nele. Se estivesse lá dentro, você ia saber que tem muita coisa que você nem sonha. Você estragaria. Às vezes estragaria também. Como é? Sempre. A igreja, o trabalho, o esposo, o marido, o amigo. Por que fulano é assim com ele e parece que comigo é assim? Calma aí. Pessoa, vida diferente. Agora eu quero te perguntar, o que você tem feito com a sua vida? Porque enquanto estamos resmungando, brigando, reclamando, frustrado, porque a gente não é, a nossa casa não é, a nossa igreja não é, a nossa vida não é igual do outro, você está perdendo uma grande chance de tornar tudo aquilo do jeito que você queria. Você sabe que reclamação gasta tempo? Passa tempo, o povo passa tempo reclamando, passa tempo frustrado, passa tempo angustiado, podendo passar tempo feliz, tentando entender e tentando melhorar o local, a vida, o trabalho, a pessoa que Deus colocou ao seu redor. Ele falou, eu vou me desviar. Eu quase me desviei mesmo. Faltou pouco. Porque eu estava olhando para a vida do outro. Qual é o foco da sua vida? Claro, a Sé falou semana passada, a gente sempre fala sobre isso, mas cuidado com televisão. Muito cuidado. Porque aquilo lá é feito para entretenimento. É mentira, tá bom? Não vai ficar assustado não, né? É mentira, tá bom? O filme é mentira. É mentira, não acredita não. Tá? A novela é mentira, você não acredita não. Você acha que todo mundo acorda bonitinho, maquiado, com aquela carinha? Todo mundo. Só não acontece nas pessoas que a gente conhece. Mas na novela, todo mundo é arrumado. Todo mundo acorda com o cabelo penteado. Eu não sei o que acontece lá. É que vocês não acordaram aqui, para a glória de Deus. Você não queira. Queiram me encontrar na hora do culto, que o cabelinho está assim, na hora que acorda, irmão. Como diria a Mari, não tem amor que resista. Não tem, porque a coisa é séria. Mas, sei lá, só acontece comigo, né? O cabelo de vocês é tudo lindo, acorda sempre assim? Que bom para você. Porque para mim a coisa é séria. É muito sério. É muito sério. É vida real. É vida real. Você trabalha de, 8 às 6 da tarde. Como é que você chega em casa? Oi, tudo bem? Que bom que eu cheguei, todo mundo cheiroso, perfumado, aquela cara linda, é? Porque na novela todo mundo chega assim. Eu não chego. Cadê a Letícia e a Mari? Oi, tudo bem? Eu não estou aguentando. É assim que eu chego, 5 e pouco, 6 horas. Quando eu chego às 6. Oi, Letícia, tudo bem? Já entra assim, pelo amor de Deus, eu estou morrendo, eu vou morrer. É que eu sou meio, sabe, assim, né? Assim, eu tenho esse dom, então eu já chego assim, morrendo. Mas é o jeito que eu chego, 5 e pouca. Mas eu espero que todo mundo aqui chegue, coisa linda, amor, que bom, e cheiroso. Eu quero que você trabalhe das 8 às 6 e chegue em casa cheiroso. Porque na novela chega... Como? A roupa, claro, do jeito que saiu. Por quê? Na novela o povo chega. Por que meu marido chega em casa suado? Porque ele é gente, será? Por que a minha mulher nunca está penteada o tempo todo? Será que porque ela é gente? Mas na novela tá. Tá, porque eles penteiam o cabelo, grava. Daí 10 minutos de gravação, penteia o cabelo de novo. Passa a maquiagem de novo e grava de novo. É a função da televisão. É essa. Mas aí, né, fica lá na frente da televisão meio abestado, achando que a vida é assim. Agora, se você parar de 10 em 10 minutos e refazer a maquiagem, dá certo. Não trabalha também, porque lá, né?
Na novela ninguém trabalha, você olha para as mesas, né? Um café, um almoço, o povo vai e volta e nunca ninguém trabalha. De onde vem o dinheiro? De você que fica lá assistindo, dando dinheiro para eles. Aí o seu sumiu, mas o deles não some não, porque tem sempre um abestado para ligar e ficar assim. É verdade, eles contam com isso, mas nós somos inteligentes, nós somos mais espertos do que isso, e a gente não vai focar a nossa vida naquilo que não é Deus. Por quê? Porque quando nós focamos para o lado errado, nós nos desviamos do caminho correto. O salmista falou, eu olhei para eles e parece que eles estão sempre felizes, parece que eles têm sempre dinheiro, parece que eles são sempre prósperos, e eu quase me desviei. E tem gente na igreja quase se desviando, porque falta Deus, porque falta palavra, porque falta direção. Não! Porque está olhando para o lado errado, porque não está olhando para Deus, porque não está olhando para a palavra, porque não está olhando para onde Deus falou para olhar. Deus falou, olha para mim, volte os seus olhos para mim. 1 Pedro fala o seguinte, 1 Pedro 5,7, olha, fique tranquilo, não fique ansioso, coloque todas as suas preocupações em mim, porque eu tenho cuidado de você. Mas às vezes a gente nunca leu esse versículo, devia ler. 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado, mas a gente não sabe porque não lê a Bíblia. A gente não sabe porque não tem tempo com Deus. Nós temos tempo para olhar para a vida do outro e achar que o pessoal é mais feliz que eu. Eles não seguem a Deus e são mais felizes do que eu. Eles não têm a Deus e são mais felizes que eu. E eu vou dizer, tem que ser mesmo. Só para deixar de ser abestado e ter Deus e reclamar da vida do outro que não tem. Só ter Deus já é um motivo de alegria. Abre a sua Bíblia, deixa o salmo marcado, a gente vai voltar para ele. Mas abre a sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 4. Tá todo mundo craque já, né? De abrir a Bíblia. Vamos decorar a sequência do livro da Bíblia, agora tá fácil. Filipenses 4, amém? Versículo 4, a palavra do Senhor diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Seja a sua moderação conhecida de todos os homens. O Senhor está perto. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as suas petições, pela oração, pela súplica, com ação de graças. Deixa o Filipenses marcado. Volta lá para o Salmo 73. Vamos passear na Bíblia, porque a Bíblia é um conjunto. Um texto complementa o outro, senão não ia ser Bíblia, ia ser qualquer coisa. Salmo 73, voltando lá, versículo 16. Ele disse, só refletir para entender isso foi muito pesada. Sabe por quê? Porque eu vou te dar outra resposta. Você não vai entender tudo. Eu não vou entender tudo. Não temos respostas para todas as perguntas. Não entendo, muitas vezes, os caminhos de Deus. E ele falou, parei para refletir e quase fiquei louco. Aí o versículo 17. Até que eu entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. O Senhor certamente os coloca em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como um sonho quando acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando seu coração se amargurou e as suas entranhas se comoveram, no versículo 22, eu ainda estava como... Consegue ler a palavra aí? Embrutecido e ignorante. Era como um irracional na sua presença. Sabe o que ele falou? Eu estava irracional. Como um animal irracional. Bruto. Quando eu fiz o quê? Quando eu olhei para o homem e não olhei para o Senhor.
quando eu fiquei comparando a vida do outro e parei de olhar para aquilo que o Senhor tinha para mim. E ele falou, enquanto eu fazia isso, eu percebi. Eu estava doido mesmo. Estava parecendo um animal irracional mesmo. Ele falou, Deus, eu precisei olhar para o Senhor. E a hora que eu olhei para o Senhor, que ele disse no versículo 17, eu entrei na presença do Senhor, eu entendi algumas coisas. Entendi que o final desse pessoal é assim. Ora está bem, mas de repente uma tragédia acontece e tudo acabou. A alegria acabou, a felicidade acabou, a ostentação acabou. Uma doença vem e não tem dinheiro que pode arrumar, consertar e mostrar a cura. Um filho vem e de repente tudo era lindo e aquele mesmo filho se rebela contra os pais. Quantas vezes a gente não vê brigas por herança, filhos que brigam e acabam um com o outro, às vezes por pouca coisa, às vezes acaba a família por causa de herança. E aí? Aquilo tudo que aquela pessoa tentou ostentar e tentou mostrar que era alguma coisa, não é nada. Pessoal, nunca é nada. Se Deus não for a base da família, não vale nada a ostentação. A boa escola não vale nada. O bom emprego não vale nada. O apresentar como família ideal não vale nada. Porque uma hora a capa cai. A aparência que tentaram mostrar por muito tempo desaparece. Se Deus não for o que sustenta, tudo é vão. Salmo 127 diz, se Deus não sustentar a casa, todo o trabalho é vão. Por isso eu sempre falo, eu falo aqui em casa, eu falo para a Gé e falo sempre para vocês, dê base de Deus. Porque se a criança tem Deus, se o jovem tem Deus, se o adulto tem Deus, emprego vem, porta se abre, todas as coisas acontecem. Agora, quando foca em coisas vãs, tudo fica vão. Porque nós temos exemplo de pessoas que têm grandes faculdades e o emprego que mal paga a casa. Porque não é uma grande faculdade que abre porta, é o Senhor. Então, se tem Deus, a grande faculdade, o bom estudo vai ajudar. Mas se Deus não for a base, tudo é assim e cai. Deus tem que ser a base. Deus tem que estar nas decisões. Deus tem que ser aquele. Eu sempre falo aqui, fala para Manu desde pequenininha. Calma aí, ensina que primeiro precisa de Deus. Ensina que tem que orar. Ensina que tem que respeitar a Deus. Ensina que nós temos que orar para fazer algumas coisas. Ela é pequenininha, não tem problema. Eu falo o contrário, tem que ter. Porque se não ensinar agora, porque aí quando chegar com 15 anos, vai falar, tem que ir. Mas você não precisava quando pequeno, porque tem que ir agora? E eu falo para a Gé, mas eu já falava isso na igreja há muito tempo. Não existe essa de você falar, quando crescer, meu filho escolhe o que quer. Se você não ensinar o que ele escolher quando crescer, a hora que chegar lá, fala, meu filho, é o seguinte, hoje você já tem 15 anos, você tem condição. Quer ir para a igreja? O que ele vai falar para você? Não, claro que não. Mas eu deixei ele livre. Você pode ter deixado o seu filho livre, mas o diabo não deixou. Durante 15 anos ele investiu falando que a festa era melhor, que o amigo era melhor, que a rua era melhor, que estar em todos os lugares era melhor. O dia que ele tiver condição de escolher, ele não vai escolher algo que ele não aprendeu. Agora nós podemos deixar livre, o diabo nunca deixa. Sempre está falando, sair é melhor. Estar em outro lugar é melhor. Olha, mas se você tiver que ir para a igreja, tem toda essa regra. Mas no mundo não precisa ser assim. Quando eu tiver condição de escolher, não vai escolher o caminho certo. Por isso, enquanto pode, ensina o caminho que deve andar. Para o dia que tiver que tomar decisão, vai saber o que escolher. Por quê? Porque foi ensinado que Deus é o melhor. Aprendeu que Deus era o Senhor. Aprendeu que comida na mesa só é válida se Deus colocou. Aprendeu que um bom colégio só é válido se Deus honrou. Aprendeu que um bom emprego só aconteceu porque Deus colocou. Meu filho quer? Claro que eu quero. Eu cresci ouvindo que Deus era bom, por que é que eu vou deixar depois de grande? A gente pensa de trás para frente. Eu não quero pressionar. Você pode não pressionar, mas o diabo não tem esse respeito. Ele pressiona. Ele pressiona na TV, ele pressiona no colégio, ele pressiona com os amigos, ele sempre pressiona.
Ele pressiona com as pessoas que vão chegar e vão falar para você, para que o bicho é tão pequenininho, pôs negócio de religião? É assim que o diabo faz. Você tem que ter noção do que você está fazendo e aquilo que você quer. Tadinho do bichinho. Para que isso? A gente foi um tempo, né, procurar uma vez na escola para Manu. E a gente já foi, olha, mas ela não vai participar de Halloween, não vai participar desse negócio de folclore, a gente não vai porque eu não quero a criança envolvida com isso. E uma das professoras riu, deu risada. Eu falei, bom, essa escola já não é mais escolhida. Porque para mim não interessa o nome da escola. Para mim o que interessa é a criação que ela vai ter e tem que aprender que aquilo é errado. Agora, se a gente não ensinar desde pequeno que você tem que ter garra e força para ver as pessoas dando risada e você falar, eu sei o que eu quero, se não aprender de pequeno, quando grande, o que meus amigos vão pensar? Deixa eu ir para o carnaval, né? Porque afinal, o que vão pensar? Olha, deixa eu participar de tal coisa, porque afinal, o que vão pensar? Vão pensar o que estão pensando por aí. Um monte de crente frouxo. Um monte de pessoas que ficam, às vezes, como salmista, olhando para o mundo e falando, ai, mas o mundo é que é melhor. Por quê? Porque aprendeu a ser frouxo, aprendeu a não honrar a Deus, aprendeu que tem que se parecer com todo mundo, tem que estar como todo mundo está, tem que ficar como todo mundo fica, porque, na verdade, o mundo virou padrão. E aí vira esse monte de gente que podia falar, esse é o meu salmo. É o seu salmo? É. Eu estou olhando para o ímpio e estou assim, do mesmo jeito que o salmista, ó. Estou quase me desviando, porque é verdade, a gente fica olhando para o povo do mundo e a gente fica mesmo, é o meu salmo esse. Me identifico muito com esse salmo. Por quê? Porque está olhando para o lado errado. Não devia se identificar. Porque a palavra está escrita para nós olharmos e falarmos, opa, não quero isso para a minha vida. Ele viu que era errado. Ele viu que ele estava saindo da presença de Deus porque olhou para o mundo. A gente fala aqui, né, do exemplo da Manu, que tem que ser dentro de casa mesmo. Ela não vai para a escola, por N questões, mas ela ainda não vai para a escola. Só que isso não impediu ela de aprender as letras, contar até 20 e fazer um monte de coisa. Um dia saiu a mãe, eu e ela. E a gente levou um lugar onde tinha um monte de criança para fazer umas brincadeiras, né? E a Manu, eu quero ir. E eu falando, Jesus, ela não vai para a escola. Então, eu imaginando. A minha imaginação foi, ela não tem muito jeito com outras crianças, ela não tem muito acesso. E eu assim, Manu, você tem certeza? Eu quero, tia, eu quero. E eu vou, Jesus. Aí eu falei, tá bom, vá. Aí ela foi, né? E eu do lado, só esperando. E eu mais afastada e vendo. Ela sentou no círculo junto com todas as crianças. Aí a professora, como a mulher, começou a perguntar, né? Quem vai para a escola? E todo mundo. E ela falou, não, eu não vou. Aí já ficou meio assim, né? Aí a professora começou a perguntar, o que vocês comeram na escola? E ela bem assim, não tinha comido nada, e um falou, o outro falou, e ela nada. Eu só vendo aquilo ali, né? Eu falei, meu Jesus, eu sou espectadora. Aí tá, passou, aí vamos lá fazer a atividade. Tá bom, a atividade é assim, a mulher falou uma vez. Ela era a mais novinha que tinha na equipe, dos menininhos lá. A professora falou uma vez, faça isso, assim, assim, vai ali, aqui. Aí eu, olha agora, eu esperando. Ela fez exatamente o que a professora falou de primeira. Foi lá, voltou. Os outros, uma caiu, a outra se enroscou lá não sei na onde. Ela fez tudo. Eu falei, eita, claro que parece história de quem está puxando. Mas a gente tentou fazer filme, só que o filme não deu porque meu celular estava prestando. Mas tem foto para comprovar. Não é história de quem está puxando para o lado, não. Foi para o outro exercício. Ela foi a primeira da fila, a mulher falou de novo. Aqui por baixo, ali por cima, aqui por baixo, ali por cima. Eu falei, nem entendi a explicação. Mas eu de longe, eu não queria falar nada para não, né? Deixa a criança aprender. E eu estou bem aqui, só por dentro, Deus sabe como eu estava. Aí ela foi, desceu, subiu e chegou. E eu, meu Deus, ela fez tudo. Eu fiquei surpresa. Passou por todo o processo lá, eu fiquei surpresa. Ela conversou com as pessoas, ela respondeu o nome dela, ela respondeu quantos anos ela tinha. E quando tinha que fazer o exercício, tudo que a professora falou, ela respondeu de primeira. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos na nossa mente, se não for na escola, não aprende. Pois ela aprendeu tudo dentro de casa. E aprendeu, se vocês pegarem, quem convive com ela sabe. Sabe como ela é, sabe o que ela fala, sabe o que ela consegue contar. E aí a gente fala, meu Deus, ontem ela até dormiu fora de casa, sabia? Que a Manu, ela não se contentou, queria dormir lá na Alicia, né? Não deu certo, não teve jeito, teve que usar força, né, Demes, para separar. Só que ela chegou aqui e não quis, ela foi dormir lá com as meninas. As meninas dormiram lá em cima na SEB. E falou que hoje ela vai embora com a Mariana. Você que segura ela lá em cima, não, você vê, a Manu vai embora sozinha com a Mariana.
Onde ela aprendeu? Por quê? Porque é o seguinte, pessoal. Eu sei o que o mundo fala, mas eu sei o que tem que fazer. Você sabe o que o mundo fala, mas você sabe o que tem que fazer. Basta ter coragem para fazer o que tem que ser feito e não necessariamente fazer o que todo mundo fala que tem que fazer. As pessoas dizem, se tiver tal criação, se for tal jeito, se tiver que é bom. Bom é estar com Deus. Bom é trabalhar dentro das ferramentas que você tem. Qual é a sua possibilidade? A gente não tem como colocá-la na escola. Não dá, é assim, até que abra uma oportunidade, não dá. Mas dentro disso, nós fazemos o melhor que a gente pode. O mundo fala para você, o bom casamento é assim, o bom relacionamento é assim, só prospera quem anda em tal lugar, só prospera quem faz o curso tal. Ah, mas para entrar em tal lugar você tem que ter padrinho. Ah, mas se você não tiver tal pessoa para te indicar, você nunca vai chegar. Aqui nessa empresa ninguém cresce. Não, mas aqui, isso o mundo fala. E aí, se você não tem Deus, se você não tem uma fé em Jesus, você começa a falar, opa, é verdade, deixa eu dar um jeito, porque se eu não der um jeito, nessa empresa eu não cresço. Pô, se eu não der um jeito, e se eu não for para tal lugar, eu não vou ser aceito. Enquanto nós olharmos para o mundo, nós perdemos a grandeza de Deus. Hoje, na hora do louvor, eu estava ali orando e eu senti a presença de Deus. Eu falei, obrigada, Senhor, o Senhor está aqui. Obrigada, Deus. E Deus trouxe no meu coração, eu estou, porque eu me agrado. Deus se agrada de pessoas. Deus se agrada com quem o busca. Deus se agrada com quem o ama. Deus se agrada com quem pega a Bíblia e vive aquilo que aprendeu. Deus se agrada quando nós paramos de comparar a nossa vida com o ímpio e passamos a basear a nossa vida a partir de Deus. Aí Deus se agrada. Essa é a vontade de Deus. Esse é o desejo de Deus. As vidas, muitos crentes, muitas pessoas frustrados porque não olham para Deus, porque não vivem a verdadeira palavra, porque não vivem o verdadeiro evangelho. Frequentar a igreja não faz a gente cristão. Viver com Cristo é a diferença. Vir à igreja, ouvir a palavra, mas na semana praticar o que ouviu. Ter força para ir contra o mundo, ter força para ficar contra os padrões do mundo, ter força para não deixar o mundo moldar a gente. Eu sei que às vezes não é fácil, mas o povo fica falando, você tem que ser assim, você tem que falar assim, se não for assim não é bom. E é difícil, mas se você mantiver os teus olhos na palavra, a sua fé no Senhor Jesus vai fazer diferença. O salmista falou, eu entrei na sua presença, aí eu entendi, calma aí. Eles não são o que eles apresentam. A vida deles acaba num piscar de olhos. Alguma coisa acontece e tudo acaba. Quando o salmista entrou na presença de Deus, ele viu que a vida do ímpio não era aquilo que ele pensava. É como se tivesse tirado o véu dos olhos dele. É como se tivesse tirado algo que tampava e distorcia a realidade. Ele entrou na presença de Deus e falou, Deus, eu estava, como ele fala aqui, embrutecido. Deus, eu estava como bruto, eu estava como ímpio, eu estava comparando o que não é para se comparar. Deus, a vida do ímpio não tem nem comparação com a minha vida. E ele fala lá, para a gente terminando esse texto, no versículo 23, Salmo 73, 23, todavia, eu estou sempre contigo. O Senhor me segura pela mão direita. O Senhor me guia com o seu conselho. E depois me recebe na sua glória. Gente, coisa linda. E me recebe na sua glória. Quem mais tem eu no céu? Não há outro que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti perecem, acaba. O Senhor destrói todos os infiéis. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus eu ponho o meu refúgio para proclamar os seus feitos. Você está lá em Filipenses ainda? Volta lá. O salmista falou o seguinte, Deus, desculpa aí a bobeira que eu fiz. Estava pensando bobeira. Foquei do lado errado. Bom é estar com o Senhor que me sustenta. Bom é estar com o Senhor que me ajuda. Bom é estar com o Senhor que está comigo todo o tempo. E aí ele falou, Deus, sabe o que é melhor?
Esses ímpios, uma hora vai acabar, mas o Senhor me guia, me dirige, me guarda e me prepara para estar contigo na glória. Oh, meu Deus. Amados, a nossa vida com Deus não é uma vida de troca. Eu estou com Deus por quem Ele é. Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus, Ele é o nosso Senhor, aquele qual nós amamos, nós desejamos a presença dEle. E a nossa vida é comparada com a vida que Ele tem. Senhor, é o seguinte, eu vou orar, porque eu acho que a minha vida não está do jeito certo. Mas eu creio que o Senhor tinha outra vida para mim. Meu Deus, qual é a sua vida? Peça a Deus para mostrar para você a vida que Ele escreveu para você. E aí você compara. Você compara e vai ver que está muito abaixo. Mas é por quê? Porque a gente pode não estar andando de acordo com a vontade de Deus. Voltando lá, a gente termina aqui no texto de Filipenses 4, como a gente leu. Alegrai-vos no Senhor. A regra é, alegrai-vos em quem? Se alegre quando você tem dinheiro, alegrai-vos. Alegrai-vos quando a resposta veio, alegrai-vos. Alegrai-vos quando pagou as contas, alegrai-vos. Alegrai-vos quando conseguiu casar, alegrai-vos. É assim? Não. Alegrai-vos no Senhor. Se alegre em Deus. Ele é a fonte de alegria. Quando nós baseamos a nossa alegria, a nossa felicidade em coisas materiais, é complicado. Porque tudo é volúvel. Dinheiro você recebe hoje e no final do mês, como é que você está? Amanhã, liso! No outro mês, às vezes você está com menos um. Oh, Jesus, eu tinha zero, agora está com menos um. Mas, alegrai-vos no Senhor. Oh, Jesus, ajuda, dá força, ora. Porque ele fala realmente, alegrai-vos no Senhor. E no versículo 5, no versículo 6, não ande ansioso por nada. Seja as tuas necessidades conhecidas de Deus. Filipenses 4, 5, 6 e 7. Ele fala, se alegre em Deus. E aí, o que apertou? Oh, Deus, o coração apertou. Estou tão precisando de alguém do meu lado, né? Porque eu estou carente, Deus. Mas não entra em depressão, não. Faz o quê? Ore. Não ande ansioso por coisa alguma. Tá carente? Vai orar, que você vai ver suprir a carência. É uma coisa impressionante. Supre que é uma beleza. Mas o povo não ora, né? Vai pro mundo. Aí depois fica, ai, o que aconteceu? É porque não orou. Orar não é um fardo. É passar o fardo. Eu ouvi essa frase ontem, né? Gostei tanto. Orar não é um fardo. Orar é passar o fardo. É que a gente não está orando, é por isso está angustiado. A gente não está orando, é por isso que não está feliz. Alegrai-vos no Senhor. Jesus não deu para pagar, mas o Senhor é a força. Vai prover. Pai, põe a mão, abençoa. Jejua todo mundo, povo. Vamos pedir a Deus. Senhor, abençoa, guarda, abre a porta, vem na reunião de oração e clama. Mas alegrei no Senhor. Meus olhos estão fixos no Senhor. Está apertada a coisa, mas a minha alegria ela não vem para a conta cheia. Ela vem porque o Senhor me enche. E eu sei que Ele vai prover. Deus abençoa. Senhor, ajuda. Senhor, coloca a mão. Mas alegrai-vos no Senhor. Não ande ansioso por nada. Mas antes, faça conhecida a Deus a sua petição. Não pede. Não clama. Reclama. Aí não dá certo. Tem gente que não ora, reclama a Deus. Deus não dá, Deus não está dando nada, Deus está tudo... Não é reclamação, é oração. Apresente a Deus as suas necessidades, sabendo que Ele é capaz de suprir. Deus, olha para a minha vida, olha para o meu tormento, eu sou o pior de todos, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não consigo nada, eu sou... E Deus olha e fala, primeiro olha para mim, você vê que a coisa não funciona assim. Algumas vezes, nós sofremos ataques do diabo, porque a gente quer. Eu não quero ser atacado por diabo. Ah, mas você abre muita porta para ele. Põe para fora um negocinho que chama língua, que fica entre os seus dentes. Põe aí, dá uma olhadinha nela. Não dá para ver não? Então mostra para a pessoa do seu lado. Pronto, a pessoa viu e comparou. Isso! Essa daí, de acordo com Tiago, capítulo 3, é fonte de bênção ou de destruição. A mesma língua
pode abrir porta e pode fechar. No caso, você só faça isso aqui, depois não faz mais. Porque se você mostrar a língua para alguém em outro lugar, vai dar, ó, a pastora mandou, ó, fui lá na igreja, mandou mostrar a língua. Fala, rapaz, não funciona assim. Não foi isso que eu falei, preste atenção, né? Senão amanhã fecha a igreja. Por quê? A pastora manda mostrar a língua para as pessoas. Aí, da matéria, né? Facebook é o que dá. Então, não foi isso. Não foi isso que eu falei, tá bom? Ótimo. A gente edita essa parte, corta, né? Vamos cortar para não ter problema. Pessoal, o diabo não sabe a sua mente e o seu coração. Ele não sabe. Não sabe o que está na sua cabeça. Deus deu para você. Ele não sabe o que está no seu coração. Ele deu para você. Mas algumas vezes, a gente põe para fora, que essa boquinha infeliz, que devia ser abençoada, a gente coloca para fora medos, angústias, frustrações que estão dentro do nosso coração. E o diabo usa isso contra a gente. Se tem algo no seu coração, faça conhecida diante de Deus. Mas não expõe algumas coisas para fora, porque às vezes não existia nada e você criou a hora que você falou. Tem uma pessoa que você imagina, vamos dar um exemplo aqui. Você acha que aquela pessoa não gosta de você. Você imagina, nunca falou nada, a pessoa nunca falou, mas você imagina. Por enquanto está na sua mente e no seu coração. Aí não falou nada. Aí de repente você falou, eu acho que o fulano não gosta de mim. Não tinha nada a ver, até aquele momento que você falou. Porque a hora que você falou, o diabo ouviu. E ele vai pegar aquilo e vai agir contra você. Tá com anseio, meu Deus, será que o dinheiro vai dar no final do mês? Aí você não sabe, porque não aconteceu ainda. Mas aí a boquinha maldita vem e fala, eu tenho certeza que o dinheiro não vai dar. Se fosse dar, você acabou de criar uma porta imensa para o diabo fazer o seguinte, não dá, uf. A mesma boca, que podia ser fonte de bênção, se torna fonte de maldição. Porque expõe algumas coisas que deviam ser conhecidas a Deus com oração. Não como preocupação e medo. Ou eu estou indo lá, mas eu sinto que não vai dar certo. Você está sentindo demais. Para de sentir. Para. Não fica sentindo. Ora. Por quê? Porque era algo que estava no coração e na mente. A hora que você abriu a boca, você deu chance. Se abrisse a boca para a bênção, você dava chance para Deus usar. Mas abriu a boca para falar bobeira, você mesmo abriu uma porta para o diabo agir contra você. Eu vou naquela entrevista, mas eu acho que não, tem muita gente mais capaz que eu. Mas nem vá! Não vá porque não vai dar certo. Porque você acabou de declarar com a sua própria boca que você não vai passar. Olha, eu queria tanto lá, não, mas lá estão precisando de pessoas mais experientes que eu. Podia não estar, mas a partir do momento que você falou, você declarou e realmente não vai estar. Olha, eu vou no médico, olha, eu não sei não, rapaz, pode não ser nada, mas pode ser que estão me corroendo por dentro, eu acho que eu vou morrer. Não ia não. Mas a partir do momento que você falou, você abriu a sua boquinha para o inimigo usar isso e corroer por dentro. Eu não tinha certeza, são os profetas da maldição. E se amaldiçoa, sabe quem? Você mesmo. É impressionante que às vezes nós somos a fonte maior de maldição para a nossa vida. A gente amaldiçoa, eu vou lá, mas não sei não. Ou estou saindo hoje, mas eu estou com um pressentimento, rapaz, eu vou sair, mas eu estou achando que eu vou ser assaltado. Veja que esse profeta vai mesmo, porque o cabra já sai com medo, o espírito do medo está em volta, espírito do medo atrai ladrão. Não é só bolsa não, tá? Não é bolsa, não é só celular, espírito do medo atrai ladrão. Se o ladrão não estava, o espírito atrai. Vum. Eu faço piada, mas é sério, tá? Ó, fulano, eu passo em um lugar, toda vez não acontece nada. De vez em quando uma pessoa fala, você passa ali é não sei o que, não sei o que. Eu falo, eu passo, não sabia disso não. Aquela rua é a rua dos assaltos. Eu tenho esse tamanho. Você me imagina com uma bolsinha que cabe, que bate no meu braço e some? Meu bem, com esse tamanho, eu não posso andar com uma bolsinha, é horrível. Então a minha bolsa é desse tamanho, onde eu vou, e tem sapato dentro, e tem tudo que você quase pensar. Eu ando com a bolsa para cima, mas você foi com essa bolsa, eu fui, porque não tinha outra. E outra não ia combinar, é muito grande para pouca bolsa. Então tem que ser uma bolsa compatível. Então você imagina o tamanho que é a bolsa que eu saio todos os dias. E vou e volto, às vezes 2 vezes por dia. É esse nível. Então você olha para mim, você já imagina. E aí, filho, tem que ser. Mas o Senhor cobre, livra do mal, protege. Eu tenho que ir, tenho que passar e não vou deixar. E a gente ora. Declare com a sua boca, rapaz, olha, eu vou lá, mas ali é o canto dos ladrões. Se o ladrão não estava lá, a gente abriu a boca e falou, Satanás, manda os ladrões para lá, e ele manda, para pegar você. A boca.
Não fica ansioso, não fica preocupado e não se destrua. Faça conhecida diante de Deus todas as coisas, com petição, súplica e ação de graças. Você orou, pediu a Deus e agora ficou feliz. Obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor pode todas as coisas. O salmista falou, eu quase me desviei, mas obrigada, Deus, porque eu voltei os meus olhos para o Senhor e eu vi a realidade. Eu voltei os meus olhos para o Senhor e eu vi que a sua presença é o melhor lugar para poder estar. Amados, a resposta da noite tem que mudar o foco. Como na ilusão de ótica, quando nós focamos um ponto, o restante todo desaparece. Quando nós focarmos a Deus, o restante todo vai sumir. O Senhor é fonte. Quando o salmista mudou o foco e olhou para Deus, ele mesmo falou, rapaz, estava doido. Falei bobeira, não sabia o que eu estava falando, eu estava perdido. Até que eu entrei na presença do Senhor. Quer ficar firme em Deus? Olhe para Ele. Leia a Bíblia. Ore. Não declare maldição para a sua vida. Pegue a palavra de hoje. Guarde na sua mente. Proteja no seu coração. E trabalhe a sua boca e as suas atitudes. Porque é assim que nós vamos ver a vitória e a bênção de Deus para nós nessa terra. Jeremias 29:11, o Senhor disse, eu é que sei os planos e os pensamentos que eu tenho a seu respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejais. Esse foi Deus quem falou. Deixa o mundo lá, deixa o vizinho lá, deixa as pessoas lá. E quando alguém vier falar para você, olha fulano, comprei. Ah, que bom. E você olha para Deus. Às vezes Deus não quer que você compre aquilo. Não é para ficar com inveja, porque não cabia em você. Não era para você. Não pega bem para você. Algumas coisas não é que você não tem porque Deus não te deu. É porque como cristão, às vezes não pega bem para você. No mínimo, Deus tem algo melhor. Por que eu não consegui aquela promoção? Porque às vezes Deus não quer que você seja chefe de nada. Ele quer que seja dono de alguma coisa. Então não chora. Olha para Deus e fale, Deus, o que é que o Senhor quer de mim? Na terra de sequidão, Deus é o que faz prosperar. Na terra da fome, Deus prepara a mesa de banquete. Olhe para Deus. Na pessoa de Jesus Cristo é o único que pode todas as coisas. Que nós possamos fazer o que o salmista fez no final. Até que eu entrei no seu santuário. Até que eu entrei na sua casa. Até que eu olhei e falei, rapaz, era ali que eu devia estar. Que a presença do Senhor essa noite possa levar você, a sua mente e o seu coração, para o local de paz. É saúde, Ele é a sua cura. É finança, Ele é a sua prosperidade. É angústia, Ele é a sua paz. É frustração, Ele é o que nunca frustra ninguém. Fale com o Senhor nesse momento. Senhor, eu quero essa vida. Eu quero estar com o Senhor. Eu quero o Senhor sendo meu Deus. Eu quero o Senhor sendo meu único Deus. Eu quero hoje tirar os meus olhos do ímpio e parar de comparar a minha vida. Minha vida, ela foi feita pelo Senhor. E é essa que eu quero viver. Peça a Deus que mostre para você hoje a vida que Ele sonhou para ti. Fale com o Senhor.
forças, ó minha alma. Espere em Deus, porque ainda o louvarei. Cada alma batida na noite de hoje, receba a palavra do Senhor. Seu Deus vem com socorro. Não se preocupe com o seu futuro, Ele é o seu Deus. O ano que vem ainda não chegou. A cada dia passa o seu mal. Hoje você confia em Deus. Não tenha medo. Se você estiver com Deus, Ele vai suprir. Ele tira a água da rocha. Ele abre caminho no meio do mar. A sua necessidade, com certeza, Ele vai suprir. Agora, permaneça com os teus olhos fixos no Senhor. Se de alguma forma você sabe que falou isso a Deus, se você sabe que falou e comparou a sua vida com o ímpio e disse por que vale a pena servir a Deus, peça perdão a Ele essa noite. Peça perdão. Peça perdão. Não existe vida melhor do que a vida que Deus pode nos dar. Não existe melhor lugar para estar do que na presença de Deus. Você é capaz, porque Deus confiou em você. Você é capaz de tornar a sua casa, o seu trabalho, a sua família, a sua igreja o melhor lugar. Tenha força e ousadia para criar ao seu redor a vida que você quer. Mais do que reclamar da sorte, se prepare. As pessoas que reclamam da sorte são aquelas que não têm coragem e são acomodadas, porque elas não se esmeram em melhorar, elas não buscam melhorar, elas apenas param e reclamam da sorte. Nós não reclamamos da nossa sorte, nós confiamos no Senhor e fazemos o melhor, porque confiamos na palavra de Deus que diz: o homem perito no que faz vai ser colocado diante de príncipes. Se torne perito em andar com Deus. E a sua vida, Deus vai ter o prazer de levantar diante de muitos para dar testemunho. Esmere-se em andar com Deus, em confiar em Deus e exercitar a sua fé. Seja o melhor para Deus, para que você possa ser colocado e a sua vida sirva de testemunho. O Senhor vai suprir. Não fica com medo. Apenas faça hoje um compromisso de andar com Deus. Hoje você vai falar: Deus, eu vou ficar com o Senhor. Se esforce para com Deus.